Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma pessoa, uma personalidade do mundo da política, do esporte, do empreendedorismo, do trabalho, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na comunidade e fora da comunidade também. E o programa de hoje está trazendo Alexandre Soares, que tem um trabalho social fantástico, é um capoeirista e, como ele mesmo disse aqui para mim nos bastidores, tudo começou na capoeira. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho desse início dessa história, Alexandre. Olá, Maurício. Olá a todos. Obrigado pelo convite em estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história e dos processos que a gente vem desenvolvendo com esse trabalho. Tudo começa mesmo na capoeira. Pela capoeira, eu acessei a universidade, pude viajar para alguns países, dar uma circulada no mundo com os trabalhos de capoeira e ter contato com diversas culturas, diversas realidades sociais, econômicas e políticas pelo mundo, que fortalece atualmente nas ações que realizamos aqui no Brasil. Todas essas experiências se tornaram um acúmulo de atividades, um acúmulo de saberes dos quais utilizamos no fomento a diversas frentes de trabalho que realizamos aqui no Brasil atualmente. Tá, me fala um pouco da capoeira. Quantos anos na capoeira? Né? Nós estávamos aqui conversando, temos amigos em comuns, como o Tonho Matéria, lá de Salvador. Né? Eu que estou indo para Salvador em breve, de férias, gosto muito da Bahia. Né? Eu acho que todo o pessoal do mundo da capoeira tem essa referência. Mas, assim, há quanto tempo você trabalha a capoeira em específico? Depois a gente vai entrar no trabalho social que ele faz, importantíssimo ali na região do Ipiranga, aqui, ali próximo a Heliópolis, né? A capoeira, inicialmente, ela teve para mim na minha vida, foi um grande marco. No início da década de 90, exatamente dia 3 de março de 1990, iniciou na capoeira. E nesse período todo, já nos inícios da década de 90, começou a dar aulas no Ipiranga, na Chico Sainz, que é uma casa de cultura na região, e daí foram vindo várias outras coisas, o acesso à universidade, em poder ter o contato com outros mestres de capoeira de outros lugares do mundo, do país. Eu tive um período na minha adolescência, por ser atleta da universidade, em poder ter o patrocínio da antiga companhia que era estatal, depois foi privatizada, que foi a VASP, onde eu permaneci por 4, 5 anos patrocinado por eles. Isso permite criando a possibilidade de eu poder competir capoeira em diversos lugares do país e estar participando também de diversos eventos. Então, conheci praticamente o Brasil todo por esse apoio que eu recebi da VASP nesse momento. Perfeito. A capoeira, ela é uma atividade, é um esporte, né, que nasce ali da resistência negra, né, no período da escravidão. Hoje, a capoeira, eu acho que eu fiz parte de um grupo no Ministério da Cultura e na época a gente estava no processo de tombar a capoeira, porque parece que a capoeira hoje ela está em mais países no mundo do que o Brasil, inclusive, tem relações, né? A gente está aí com relações com 170 e poucos países, mas a capoeira parece que está muito mais. E aí havia também uma briga muito grande para que se regularizasse isso. Eu queria que você falasse, assim, como é que você vê as políticas públicas voltadas para culturas como a capoeira e principalmente outras culturas ligadas à comunidade negra, né? Como é que você vê isso? Como você hoje que tem um trabalho numa organização, trabalha com essa área social, mas a gente sempre tem que olhar também o que é que o poder público está fazendo por isso. Ainda é muito raso o trabalho dentro de políticas públicas voltadas à população negra, e nas suas diversas linguagens culturais, tais como a capoeira. A capoeira ainda há poucos programas, projetos e leis de fomento direcionado à capoeira, quase nada especificamente para a capoeira, e as diversas outras linguagens, como o jongo, o samba de roda, que tem os seus tombamentos também como patrimônio imaterial. E nesse sentido de não haver a política pública destinada, a lei, um projeto a essas linguagens, os recursos não chegam. E há uma grande dificuldade das comunidades, né, das linguagens de matriz africana,
fazer com que a cultura se torne permanente, persistente dentro do país. Ao contrário do que vem acontecendo já em vários outros lugares do mundo, fora do Brasil, sobre o reconhecimento dessas linguagens, especificamente falando sobre a capoeira. A Europa abraça a capoeira muito bem, grandes patrocínios em diversos eventos. O Sudeste Asiático também tem crescido de uma forma assim esplendora. As atividades de capoeira, grandes trabalhos na Europa, Sudeste Asiático, estão dentro das universidades. Isso retrata também pesquisas acadêmicas que estão sendo desenvolvidas. Em 2012, 2013, eu estive em Frankfurt, na Alemanha, visitando um amigo, no qual ele tinha em torno de 50 publicações de capoeira escritas em alemão, inglês e francês, nenhuma delas em português, das quais eu não conhecia nenhuma dessas publicações. Aí se dá o tamanho do investimento no conhecimento, né, e na pesquisa da capoeira que está sendo realizado lá fora, e no Brasil fica muito aquém ainda, porque há uma grande dificuldade por passar por todo esse processo da política pública não existente para as linguagens de matriz africana. Infelizmente, a gente percebe, e quando eu fazia parte dessa comissão no Ministério da Cultura, você ainda tinha um ministro, que era o Juca Ferreira, né? Eu fui no ministro Gil, que ainda era um pouco mais preocupado, até pelo fato de ser baiano, por isso que ele brigou muito para que houvesse o tombamento, né? Eu acho que hoje deve ter complicado muito, e eu não vejo grandes perspectivas futuras para que se possa ter um olhar mais atento para isso. Como que você vê isso? Você acha que pode mudar isso? Como é que você está vendo aí o futuro? A gente está falando muito de futuro aqui nos primeiros programas do ano, porque a gente está começando o ano e a gente está começando uma nova gestão nesse país, né? O que é que você acha? Como é que você acredita que possa vir as políticas públicas agora em diante? Dentro da gestão do Gilberto Gil e do Juca, foram os momentos que nós tivemos maiores avanços em políticas públicas voltadas para a capoeira. Dado o atual cenário político que encontramos no Brasil, atualmente, eu tenho dito a todos. Isso é uma perspectiva muito pessoal minha, mas que reflete da atual situação. Vamos fazer mais e melhor, com todas as dificuldades, porque se formos analisar a história do negro no Brasil, nunca foi fácil. Esse momento também não vai ser fácil. Então, acho que o nosso papel para que a gente possa crescer, desenvolver e fazer melhor, é fazer mais e melhor a todo momento. É claro que as dificuldades são diversas, tremendas, como a gente já falou aqui há pouco, a falta de políticas públicas voltadas ao setor da cultura, as políticas culturais que são específicas a cada ramo, a cada nicho, a cada linguagem, a inexistência de toda essa política voltada ao setor das linguagens de matriz africana, ao povo negro, dificulta, mas também nos fortalece em fazer mais e melhor a todo momento. Certo. Me fale um pouco, eu percebo que a gente começou, deu muita ênfase aqui à capoeira, até porque você é um capoeirista, mas eu percebo na sua fala também há uma preocupação com as outras linguagens, né, como o jongo, tem as questões aí das matrizes africanas. Eu acho que as religiões de matrizes africanas hoje sofrem ataques como nunca, né, sobretudo de uma intolerância religiosa que se criou ao longo dos últimos anos. Como você vê essas outras matrizes e qual o teu envolvimento também com essas outras matrizes, uma vez que eu vejo na tua fala muita preocupação com isso? A capoeira ela auxiliou diversas linguagens de matriz africana, principalmente aqui em São Paulo, como o jongo, samba de roda, a puxada de rede, tambor de mina, tambor de crioula, para que permanecesse existente. Da mesma forma que no momento que a capoeira estava em sua repressão, no século XIX, e era proibida a arte de se manifestar, e a gente se refugiava nas casas de santo, nas casas de candomblé. Atualmente, as outras linguagens também, de certa forma, se refugiaram na capoeira para que continuasse a ter a sua existência. Cada vez mais se torna mais difícil
fazer arte, fazer cultura nesse país. Mas essas linguagens de matriz africana, elas têm se permanecido muito forte, muito resistente a todos os tempos, a todas as gestões políticas e todas as dificuldades que sempre existiram. Nunca foi novidade, mas a gente tem visto numa formação muito conjunta de todas essas linguagens de matriz africana, um fortalecimento em rede. Porque sozinho a gente dá pequenos passos, mas quando nós estamos em rede de todas as linguagens juntas, fortalecidas, né, a gente avança um pouco mais. Dados os grandes eventos que são realizados atualmente, com as diversas linguagens de matriz africana, e tem desenvolvido um lado empreendedor muito significativo e interessante. É isso que essa era a pergunta que eu queria te fazer agora. Você já começou até a responder, mas eu queria aprofundar um pouco mais isso. Eu acho que a cultura negra, seja ela a capoeira, um grupo de jongo, o samba de roda, a umbigada, tudo, ela acaba envolvendo muitas pessoas, né? Envolvendo um certo empreendedorismo, porque ali você vai estar trabalhando com várias pessoas, as pessoas estarão fornecendo várias coisas, estarão trabalhando muitas vezes num evento. Como você vê o empreendedorismo em cima da cultura? Ou seja, a cultura étnica sendo vista como também negócio, né? Como é que você vê e de que forma que você acha que isso pode avançar? A gente chega a um dado momento no país que se tornou inegável a existência do negro no Brasil quanto consumidor, né? Dentro de um sistema de capital que nós vivemos, esse capitalismo selvagem, as empresas estão desenvolvendo produtos e serviços voltados à população negra. E a cultura é um produto cultural muito forte. A cultura do negro no Brasil é um produto cultural muito forte no empreendedorismo, na realização de diversas ações empreendedoras nesse país. E as empresas estão voltando esse olhar para o negro, dado o número da população percentual que se há de população negra nesse país e o poder de capital também que há nesse país de consumo da população negra, que foi desprezado, menosprezado durante muito tempo pela sociedade. Mas ao olhar para a população negra e as culturas que são desenvolvidas, se vê que ela é uma grande circulação e uma grande possibilidade de negócio. Dada a Feira Preta que é realizada pela Diana, né, entre outros vários eventos de magnitude tremenda. Dentro da capoeira, uns simples eventos que façamos, já se circula em torno de 10, 15, 20, 30 passagens aéreas, sem contar estadias, alimentações. Então, há um fluxo muito grande de capital girando para que essas ações culturais elas aconteçam em nosso país. Isso é muito interessante, por isso que vem a necessidade de desenvolvimento de pesquisas na área de políticas públicas para que a gente tenha mapeado todo esse setor de fato e mostrar à sociedade, né, ao governo, às empresas, o potencial que ainda não foi explorado nesse país. Isso é verdade, né? Você sabe que o turismo, por exemplo, até o próprio turismo, que é pouco explorado no Brasil, e o entretenimento são, me parece que as segundas maiores fontes de renda dos Estados Unidos. A primeira é a área, claro, de tecnologia, né? Então, o mundo inteiro viaja para aquele lugar, o mundo inteiro gasta naquele lugar e isso também movimenta a economia de lá, entre outras coisas. Agora, aqui no Brasil não há muito, não só não mapeamento, mas também não há, inclusive, pesquisas e números de quanto isso gera, né, de recursos, né, e para a economia do próprio país. Quer dizer, não há um mapeamento e o que é pior, não há nenhum incentivo, né? Porque quando você fala de cultura e quando você fala de tudo que é indústria cultural, né, que a gente chama da indústria criativa movimenta, você não fala, mas quais são os números, quem é que vive disso, quem é que ganha, né, porque também é muito importante saber quem é que ganha, né, e quem é que lucra com isso, né. Mas hoje já dá para pela sua fala, já dá para se perceber que é um negócio a ser explorado. Sim, na academia, algumas universidades, passei pela Universidade de São Paulo, atualmente
na UFABC, na São Bernardo do Campo, na área de política pública, tem se desenvolvido diversas pesquisas ainda, de uma forma ainda muito tímida, mas tem avançado de forma significativa para que seja detectado esse campo de atuação, as ações que são realizadas, o grande potencial que há de crescimento, né? Mas há um momento ainda que nós estamos voltando ao começo. Estamos entendendo melhor sobre a África. O país tem tirado algumas relações culturais e de conceitos e preconceitos já estabelecidos sobre o povo negro, né? Voltando à África. E a gente fala nesse momento sobre essa diáspora reversa, né? De ir não só dos africanos voltando ao continente, mas africanos vindo ao Brasil, mas de uma outra forma, não como foi a inicial de todo esse processo. Fazendo com que a gente tenha um entendimento melhor sobre toda essa cultura do povo negro que é realizada aqui no Brasil. Tirando essas amarras, esses conceitos e preconceitos que foi estabelecido pelo um sistema eurocêntrico dentro do nosso país, no qual bloqueia diversas ações para que elas possam ser avançadas, porque simplesmente, por exemplo, ver um birimbau ou um tambor, seja uma conga, um atabaque, e tudo isso é da macumba, né? Então vamos entender o que é essa macumba é necessário. Aí vem as leis, a 10.000, a 11.000, dentro da educação, para esse fortalecimento, mas as ações comunitárias, elas têm dado conta, né, muito mais do que educação. Aí eu falo de um viés cultural sobre esse esclarecimento à sociedade daquilo que é as linguagens de matriz africana. Tá certo. Me fala uma coisa, dentro disso que você tem dito, como é que a gente consegue fazer uma rede, né? Ou como é que você vê uma rede que junta a capoeira, o samba de roda, a gente nos programas aqui tem falado muito sobre o carnaval. Como é que você faz com que você crie uma rede para o fortalecimento da comunidade negra? Porque, essencialmente, isso tudo nós estamos falando de cultura negra, nós estamos falando que a base, a essência disso é o negro, né? A história negra que está por trás de tudo isso, mas a gente ainda não vê, a gente está vendo isso muito segmentado. Como é que a gente cria um fortalecimento da população negra? Na minha visão, é dado da seguinte forma: à medida que a gente acredita naquilo que a gente desenvolve, nos nossos trabalhos culturais, né, e tirando o viés de capital, a gente deixa o capital de lado no primeiro momento. Ele é necessário para que as realizações, as ações, elas se fortaleçam em uma proporção melhor, mas se não houver o amor pela atividade que é realizada, né, dentro das linguagens, nada vai existir. Então, tenho dito constantemente que o resultado financeiro daquilo que realizamos é dado por aquilo que nós produzimos. Então, nesse sentido, se eu produzo muito bem, satisfatoriamente, por amor, a minha ação cultural, a minha ação dentro da minha linguagem de matriz africana, seja na capoeira, no jongo, no samba de roda, no carnaval ou numa feira empreendedora, eu conecto a outras pessoas. E essa conexão vai formar uma rede. E essa rede, ela se fortalece. Porque quando eu estou sozinho, isoladamente, realizando minha ação, poucas pessoas vão me olhar. Mas quando eu estou em rede, e vários parceiros da mesma linguagem, chama a atenção de muita gente, do governo, das empresas, o que é que está acontecendo. E principalmente se não há recursos oriundos, seja do governo, ou seja do segundo setor, das empresas, para o fomento dessas ações. E muitas dessas ações têm acontecido na unha, têm acontecido de forma comunitária mesmo, pelas pessoas que exercem as linguagens de matriz africana. Mas você é um entusiasta, eu vejo que você fala isso com muita paixão, né? Você é um entusiasta dessa ideia de que tem que arregaçar as mangas e não ficar também esperando muito que alguém venha fazer ou venha fazer por nós ou venha nos ajudar. Me fala uma coisa, conta um pouco sobre o seu projeto lá no Ipiranga, de que forma que ele está se dando, como é que acontece? O projeto de capoeira, como já disse anteriormente, começa na década de 90, quando eu iniciei os treinos de capoeira, depois a ministrar aula, passando por algumas escolas de capoeira, atualmente dentro do Grupo Senzala,
tem mais de 50 anos de existência, estamos aí em 5 continentes, com trabalho espalhado pelo mundo todo, né? Tem um o Grupo Senzala não é o grupo do Mestre Miguel, não? Não, o grupo do Mestre Miguel é o grupo Cativeiro. Cativeiro. Grupo Cativeiro. Desculpa, tá. É o grupo do Mestre Peixinho, Garrincha, Itamar, são os fundadores, Rafael Flores, Paulo Flores, são os fundadores, e aí vem o restante da galera. O meu mestre é o mestre Flávio Caranguejo, né, que lidera o trabalho aqui em São Paulo e alguns lugares aí do mundo também, dos trabalhos que nós desenvolvemos. Mas, voltando, falando especificamente lá de Ipiranga, na Casa de Cultura do Ipiranga, desde a década de 90, ele tem desenvolvido esse trabalho, né, que é o trabalho socioeducativo, na formação mesmo da comunidade quanto cidadão. Eu digo em minhas aulas para os meus alunos, sempre no final da aula tem um bate-papo, né? Porque não basta a gente chegar na aula de capoeira apenas dar pernada e tocar berimbau. Ele tem que levar algo a mais, né? E esse algo a mais é a informação. Porque vão perguntar para ele em algum momento, por que você faz capoeira? Simplesmente pela estética corporal, simplesmente só pelo viés da cultura. É claro que sempre a gente vai buscar algo mais que a gente se identifique em qualquer atividade que realizamos. Mas é muito mais que isso. Quando a gente tem o conhecimento e a propriedade daquilo que realizamos, e nesse momento eu falo sobre a capoeira, isso nos fortalece a falar a outras pessoas e falar de uma melhor forma aquilo que nós fazemos. Porque, como já foi perguntado muitas vezes para mim, você trabalha com capoeira? Eu dou aula de capoeira. Não, mas trabalho mesmo, você trabalha com o quê? Com capoeira, né? E isso é tão significativo para mim hoje, porque esse meu trabalho com capoeira, a gente realiza palestras fora do país, Europa, Ásia, e em diversos lugares aqui na América Latina, com capoeira, nas universidades, em grandes escolas, onde a capoeira está inserida, também no meio da educação, da cultura, fora do país, e tem avançado aqui, ainda de uma forma muito lenta no Brasil, mas está envolvido em todos os sentidos a capoeira na minha vida. A minha pesquisa acadêmica é sobre capoeira, a minha empresa, né, que é a Órbita, com o trabalho de um produto cultural que nós temos, que é o Sarau Musical da Capoeira, também com capoeira, né, e os trabalhos também dentro do meu grupo. E um trabalho que hoje tem despontado, assim, tem fortalecido muito nessa relação socioeducativa, que é o trabalho da equipe de capoeira na Uni Santana, que hoje com mais de 50 atletas, bolsistas, né, oriundos de várias comunidades, numa maioria da população negra também, no fortalecimento. Aqueles jovens jovens e adultos também, que nunca tiveram a perspectiva de ter acesso à universidade, a gente poder estar possibilitando esse acesso à universidade por meio da capoeira, ele sendo um atleta da universidade. Nossa, isso é muito bacana. Me fala um pouco sobre o sarau. Sabe que sarau é uma das coisas que se tem espalhado muito aqui por São Paulo, né? E eu não... Sarau da capoeira, isso é muito... Sarau musical da capoeira. Isso é muito legal. Me fale um pouco sobre isso. Sarau Musical da Capoeira, ele nasce de uma conversa entre eu e um amigo de adolescência, rapper, antigo Potencial 3, Lios Barbosa. Ele já estava dentro do circuito de slams e saraus, né, trazendo suas poesias e fazendo uma circulação. E nesse momento eu começo a circular junto com ele nesses espaços, e num bate-papo em casa, falou, poxa, a gente está no momento de criar alguma coisa dentro do circuito de sarau, de slam, de poesia, que são as competições de poesia, e trazer algo diferenciado. Vamos criar um sarau com batucadas, trazer esse lance da capoeira e trazer uma musicalidade aos saraus. Aí fomos fazendo, prototipando alguns projetos, algumas intervenções pequenas, até que a gente chegou numa moldura ideal do sarau musical da capoeira, né? Onde que a gente mistura ritmos e batucadas e linguagens de matriz africana, samba de roda, jongo, maculelê, a capoeira, tudo isso de uma forma muito poética e musicada. Maravilha. Olha, entrevista maravilhosa eu tive aqui com o Alexandre Soares, que, olha, nos deu uma visão até bastante apaixonante e otimista, né? O que a gente precisa para esse ciclo que a gente começa agora, sobre cultura negra, sobre capoeira. Então, Alexandre, prazer tê-lo aqui, né? Lembrando a vocês que a revista Raça desse mês já está nas bancas, né?
Ela traz aí a Ruth de Souza e as novas divas aí da televisão. Não percam, corram para as bancas, e se você não encontrar, é só você entrar nas nossas redes, no site da revista Raça e nas nossas redes sociais. Alexandre, muito obrigado, e o Raça na TV vai ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço.